Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou o Márcio Moreira e essa videoaula aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre as normas da APA, né, do Manual de Publicação da APA, da sua sétima edição, a edição mais recente. E o assunto de hoje é a lista de referências bibliográficas. Especificamente, a gente vai falar da definição, né, o que é essa lista, para que ela serve, e ver aqui algumas noções de como preparar cada referência. Vamos iniciar aqui então. Caso você queira aí acompanhar o meu trabalho pelo Instagram, @MárcioBorgesMoreira, fica o convite. E eu queria te convidar também para conhecer o site do Instituto Walden 4, né, no walden4.com.br. Se você tem interesse em cursos, em livros sobre análise do comportamento e psicologia baseada em evidências, cursos sobre análise do comportamento. Se você precisa de terapia ou conhece alguém que está precisando de terapia, a gente tem atendimento presencial e online. E se você é estudante, está aí com algum problema para apresentar, né, aquele medo, aquela ansiedade, nós temos também especialistas em ansiedade de desempenho. Manda um e-mail para a gente, ou liga lá, pedindo um dos nossos especialistas em desempenho relacionado à ansiedade, né, ansiedade relacionada a desempenho. Bom, o manual da APA, essa aqui é a capa, né, do manual de publicação, na sétima edição, aqui publicado pela American Psychological Association, de 2020, que tem aí as normas de como a gente deve citar trabalhos, orientações gerais para que a gente possa redigir trabalhos científicos, né? Geralmente é uma confusão, né, nos cursos de graduação ou mesmo pós-graduação, na hora de redigir o trabalho, como usar essas normas. Então, por isso a gente está preparando esses vídeos aqui para tentar ajudar um pouquinho. A referência completa, já que a gente está falando de referência, né, desse trabalho, é a American Psychological Association 2020, que é o manual de publicação na sétima edição. Então, isso aqui é como a gente identifica essa obra numa lista de referências bibliográficas. Esse manual ele já está, a partir de 2022, ele também foi publicado, ele saiu em português, né, pela editora Artmed. Então você pode adquirir ele também em português, inclusive via versão para Kindle. Aqui um pequeno histórico, uma curiosidade, né? Esses manuais eles são publicados desde 1952, a primeira edição do manual de publicação. Em 74 saiu a segunda edição, a terceira edição em 93, uma quarta edição, em 83, uma quarta edição em 1994, quinta edição em 2001, sexta edição, que a gente estava usando até pouco tempo, inclusive alguns programas, algumas faculdades ainda usam normas da sexta edição, saiu em 2019. E 2020 saiu a sétima edição. Você vai encontrar algumas referências na internet, às vezes aparece 2019, o ano de publicação, né? Mas no próprio manual, na ficha catalográfica dele, está 2020. Então, né, de 2020 para frente, os trabalhos que a gente redige, teses, artigos, relatório de pesquisa, o ideal é que a gente use a norma da sétima edição atualizada. Só lembrando aí, dei aquela força aqui para o canal, para divulgar conhecimento científico, clica no joinha, clica no sininho para receber notificações. Se você estiver gostando, você clica em se inscrever no canal para receber aí informações, atualizações sobre análise de comportamento, psicologia baseada em evidência e outros assuntos aí relacionados ao meio acadêmico e à psicologia. Bom, para iniciar, o que são referências bibliográficas, né? A referência bibliográfica é uma lista de obras, de livros, de artigos, sites, que vem no final de um texto, ali especificando tudo que você usou para escrever o texto, né? Se você citou um trabalho de um outro autor no seu texto, aqui na lista de referências bibliográficas você coloca as informações necessárias para que quem está lendo o seu texto possa encontrar as referências as obras que você citou no seu texto. Aqui um exemplo, né, isso aqui é um artigo de autoria minha e da Michele Camioca, publicado na Acta Comportamentalia, intitulado Preconceito Racial, Viés na Mensuração de Atitudes produzido por controle de estímulos. Então, um artigo é um texto científico, né, um relato de uma pesquisa, por exemplo, como é o caso desse aqui, é um relato de uma pesquisa que a gente fez. Então, no texto, a gente cita trabalhos de outros autores. Quando eu tenho aqui
Albarracin, Savic, 2018, eu tenho Guerin, 1994, então a gente está citando ideias que não são nossas, são de outros autores, né? Então é importante dar o crédito para os outros autores, é necessário. E lá no final do artigo você encontra a referência completa, né? Como encontrar esses textos que são citados. Então, por exemplo, aqui, Bonner e Dickel, 2011, no texto está escrito só o nome, o sobrenome dos autores e o ano. Às vezes a gente põe a página também, se for uma citação literal. E aí, se você se interessou por aquela obra ou quer checar o que foi dito, nas referências bibliográficas, essas informações que estão aqui, né, dos sobrenomes, do título, do nome do periódico que foi publicado, o DOI, que é o objeto identificador desse documento, com essas informações você chega nesse mesmo artigo e pode fazer a leitura dele. Então essa é a lista de referências bibliográficas, né? A gente cita ali as fontes que a gente lista ali como encontrar as fontes que a gente citou no nosso texto. Aqui um outro exemplo. Uma definição aqui da APA, do próprio manual da versão traduzida de 2022, na página 287, diz o seguinte: a lista de referências no final de um trabalho fornece as informações necessárias para identificar e encontrar cada trabalho citado no texto. Então é isso, né? Citou lá Skinner, 1953. Né? Que obra é essa? Lá na lista de referências está a descrição total dessa obra. A ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, define as referências como um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Né? Então, é o que a gente estava bate com o que a gente estava vendo anteriormente. Bom, vários textos são textos científicos, né? Um relatório de pesquisa, uma monografia, dissertação de mestrado, tese de doutorado, artigo, livro, enfim, há uma série de textos que a gente se baseia nas normas da APA ou da BNT, tem local que usa da BNT também, ou outras, para ter uma certa consistência ali na forma de escrever e de citar os trabalhos, né? Então, imagine que você esteja produzindo aí um relatório de pesquisa no seu curso. E você diz o seguinte no seu relatório: o comportamento é selecionado pelas consequências que produz no ambiente. Bom, essa ideia você tirou de algum lugar, ela não é sua, né? Então, quando a gente põe uma ideia de um outro autor, a gente tem que especificar qual é a fonte dessa informação. Essa afirmação você pode encontrar no Ciência e Comportamento Humano, que é do Skinner, né? Um dos primeiros, aí, talvez o primeiro a formular essa ideia. Você pode encontrar no livro Análise do Comportamento e Reforçamento, que é de minha autoria. Você pode encontrar também essa informação, você pode ter lido essa informação, né, no livro do Catani, Aprendizagem, Comportamento, Linguagem e Cognição, e N outras obras, né, que trazem essa situação que é originalmente do Skinner. Vamos supor que isso está escrito no livro Análise do Comportamento, aqui, Análise do Comportamento Aplicado, Reforçamento. Então, no seu texto, a primeira coisa é colocar, citar, né? Esse parênteses aí indica que essa afirmação não é sua, ela é de Moreira 2019, ou seja, está numa obra que foi escrita por Moreira e publicada em 2019. Então, no texto, tem lá a afirmação, Moreira 2019, e na sua lista de referências você vai informar o seu leitor onde encontrar essa referência. Então, tá Moreira MB, que são as iniciais, Márcio Borges Moreira, 2019, o título, né, Análise de Comportamento Aplicada, a aba, o reforçamento, e a editora desse livro, que é o Walden 4. Então, com essas informações, é possível chegar nesse texto. Se você quiser fazer o teste aí agora, né, dá um pausa ao vídeo e copia essas informações aí para o Google, que você vai conseguir encontrar esse livro. Então, aqui o autor, o ano, o título e a editora são as informações básicas aqui neste caso. Então a gente tem a obra, que é citada, e lá na lista a referência, a descrição, uma forma de encontrar essa obra, né? Num texto científico, acadêmico, geralmente a gente usa vários trabalhos diferentes, né? Então, vamos supor que você tenha no seu trabalho citado aqui algo do livro Efeitos Reforçadores da Atenção sobre o Comportamento Humano.
Vamos supor também que você tenha citado algo que está no artigo científico intitulado Em Casa de Ferreiro, Espeto de Pau, Ensino de Análise do Comportamento. E que você tenha também citado um trecho de um capítulo de um livro chamado, o capítulo chamado Prestar Atenção em Tudo, né? Então você citou elementos, ideias, mesmo que não tenha sido literal, né, desses textos. Então a sua lista de referências terá que ter a descrição completa dessas 3 obras aí, supondo que você tenha usado apenas essas 3, né? Toda obra que você cita no trabalho tem que estar contida lá na lista de referências. Tá, e quais são essas informações, né, para que o leitor possa encontrar aquela obra que você citou? No geral, a gente tem autor, data, título e a fonte, né? O autor, quem é o responsável pelaquela obra, né? Quem produziu aquela obra que você está citando. Aqui uma definição da APA. Em uma referência, o autor se refere, de modo geral, às pessoas ou à entidade responsável por um trabalho. Este elemento inclui não apenas autores de artigos, livros, relatórios e outros trabalhos, mas também outras pessoas que desempenharam papéis primordiais na sua criação, como editores de um livro, o diretor de um filme, o principal pesquisador de um auxílio financeiro, o hospedeiro de um podcast e assim por diante, né? Então, vários tipos de autores aí. Esse autor, então, ele pode ser um indivíduo, uma pessoa. O autor podem ser várias pessoas. Pode ser uma entidade, como a própria APA, por exemplo, Associação de Psicologia Norte-Americana, né? Uma agência governamental, assim por diante. Aqui um exemplo, isso é um livro muito importante para análise do comportamento, que é o Compreender o Behaviorismo, do William Ball. Então, o autor aqui é uma pessoa, um indivíduo. Aqui também a Psicologia como Estudo de Interações é um livro do professor João Cláudio Todorov, é um indivíduo. Aqui nós temos uma História de Aprendizagem Operante, né, um livro de autoria minha e do Lucas Couto de Carvalho. Então temos mais de um indivíduo, 2 autores. Aqui também um outro exemplo, As 5 Fases do Luto, de Elizabeth Kübler-Ross, Fato ou Ficção, que é de autoria da Larissa Barcelos e minha. Então também 2 autores. Aqui um outro exemplo, é um outro livro, né? Atitudes, Histórias em Quadrinhos, Análises Semânticas em Mídias Sociais e o Paradigma de Relações de Equivalência de Estímulos. Aqui nós temos 5 autores. Eu sou coautor junto com a Ingrid, a Elisa, a Mariana e a Milena. E por aí vai, né? A gente, pode 10, 20, há trabalhos aí com mais de 100 autores, né? Bem raro, mas no geral 4, 5, 6, 7 autores é até comum a gente ter. E também pode ser uma instituição. No caso aqui, o autor desse manual, inclusive que a gente está estudando, não é uma pessoa, mas é a própria entidade, que é a American Psychological Association, que é a Associação de Psicologia Norte-Americana. Um livro que é bastante citado por nós, né, psicólogos e alunos de psicologia, que é o famoso DSM, né? Aqui a edição 5, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Ele também não é escrito por uma pessoa, ele é escrito por uma organização que é a Associação de Psiquiatria Americana. Outra instituição também que a gente conhece bastante é a ABNT. Então, esse Normas Técnicas na Luta contra a Covid-19 foi publicado não por o autor não é uma pessoa, mas é uma entidade que é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. No geral, a citação do autor ela é feita da mesma forma para qualquer tipo de publicação, né? A gente vai ter outros vídeos para publicações específicas, artigos, livros, capítulos, mas a gente vai dar uma pincelada aqui em como formatar o nome do autor para fazer as referências. Geralmente, o autor, para a gente citar, basicamente você coloca o sobrenome completo, vírgula e as iniciais, né? Por exemplo, meu nome é Márcio Borges Moreira. Para você citar um trabalho escrito por mim, você coloca aqui Moreira, vírgula, M, ponto, espaço, B, ponto, né? Então eu tenho aqui o último sobrenome, eu tenho a inicial do meu primeiro nome e eu tenho a inicial do segundo nome. Lembrando que depois do sobrenome vem vírgula,
Não esquece aí, não esqueça do espaço. Aí depois da inicial, ponto, espaço, inicial, ponto, e vai ter um espaço para vir a data depois, como a gente vai ver aqui nesse exemplo. Então fica Moreira, vírgula, M, ponto, B, ponto. E aí 2019, análise de comportamento aplicada, que é o título, ordem 4, a editora. Vamos ver aqui um exemplo agora com dois autores. Então esse livro aqui, Análise do comportamento aplicada, a aba Aplicações ao ensino de treinadores no contexto do esporte. É um livro que eu escrevi junto com a Luísa Santos Braga. Então, aqui, quando eu tenho dois autores, a forma fica como você está vendo aqui. Então, eu tenho o primeiro autor, autor A aqui no exemplo, né? Eu vou separar os dois autores com vírgula e um ezinho comercial. E depois eu vou colocar da mesma forma, seguindo a mesma regra, o segundo autor. Então, aqui, Luísa Santos Braga e Márcio Borges Moreira. Consegue aí identificar como é que vai ficar? Quer dar uma pausa no vídeo e escrever aí para ver se você acerta? Bom, se você colocou Braga, vírgula, S.S. vírgula, e comercial, Moreira, vírgula, M.B. Né, você fez corretamente aí a referência dessa parte que é de colocar os nomes dos autores, né? Então ficaria lá na referência Braga, vírgula, L.S. vírgula, e comercial, Moreira, vírgula, M.B. e aí data, título e a editora no caso do livro, de um livro, né? Um outro exemplo aqui agora a gente viu coincidentemente com dois sobrenomes, o nome mais dois sobrenomes, né? Mas não é uma regra colocar só dois sobrenomes. Esse livro aqui, Autismo, Estratégias para Cuidar de Quem Cuida, de autoria minha e da Ana Carolina Carvalho Landim. Veja aqui, o nome dela tem o nome mais três sobrenomes. Então, nesse caso, como é que fica? A gente vai sempre colocar, ou na maioria dos casos, todas as iniciais. Então, autor, aqui no nome da Ana Carolina, a gente tem então três iniciais para o sobrenome e o segundo autor com duas iniciais. Ficaria então Landim, né? A.C. Ponto, faltou um ponto aqui, olha só, vírgula, o I comercial, Moreira, vírgula, M.B. A gente tem que prestar bastante atenção na hora de redigir essas referências. Olha que já passou um errinho aqui. Então, e esse errinho foi copiado aqui para a referência completa. Então, Landim, vírgula, A.C. Que faltou ali, vírgula, I comercial, Moreira, vírgula, M.B. E aí, ano, título e editora. Aqui um outro exemplo agora com três autores, né? Esse não é um livro, é um artigo científico. Ele foi publicado na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, de autoria minha, de João Cláudio Todorov e Lauro Eugênio Guimarães Nalini. Né? O título é Algumas Considerações sobre o Responder Relacional. Então aqui a gente tem três autores. Eu vou colocar o primeiro autor, vírgula, o segundo autor, e aí aquela vírgula com o E comercial, ela vem antes do último autor. Isso é uma regra que vale até 20 autores. Sempre esse vírgula I comercial vem antes do último autor. E aí, por fim, o último autor. Então, Márcio Borges Moreira, João Cláudio Todorov, Lauro Eugênio Guimarães Nalini, né? Como é que ficaria? Dê aquela pausa aí no vídeo para você tentar fazer. Então fica Moreira, vírgula, M.B. vírgula, Todorov, vírgula, J.C. vírgula, aí o Ezinho comercial antes do último autor e Nalini, vírgula, L.E.G. São as iniciais aí de todo mundo. Isso vale até 20 autores, né? Então, você utiliza essa mesma estrutura aí, lembrando que o I comercialzinho antes lá do último autor sempre. Se você tiver, é muito raro acontecer, mas caso haja uma obra com mais de 20 autores, 21 para cima, você vai fazer da seguinte forma. Coloca o nome dos 19 primeiros e aí depois vem vírgula, em vez do E comercial, vem 3 pontinhos e o nome iniciais do último autor. Então, se tiver 35, você vai colocar os 19 primeiros, pontinho, pontinho, pontinho e o nome iniciais do 35º autor. Tem uns detalhezinhos, sobretudo com nomes em língua portuguesa, né? Que a gente tem o
do, das, dos, isso gera alguma confusão na hora da gente fazer a referência. Por exemplo, esse livro aqui, Uma História de Aprendizagem Operante, de autoria minha e do Lucas Couto de Carvalho, né? Como é que fica então esse de? No manual não tem muita. É difícil a gente achar especificações dessas, de como pôr os Ds, dos, porque talvez porque tenha pouco em inglês, né? Ah, mas pegando uma orientação geral que está no manual com Ludwig van Beethoven, né, do compositor, o D ele viria nesse caso aqui no finalzinho. Então tem o Carvalho, vírgula L, C, D, e aí eu tenho a citação. Há casos diferentes também, né? E aí que você vai ter que pesquisar um pouco para ver, nem todo mundo segue direito uma regra ou outra quando tem os Ds. Por exemplo, um importantíssimo autor no Brasil e no mundo de análise de comportamento, que é o professor Júlio César Coelho de Rose. Nas citações dele, o Dzinho vem antes. Ele é conhecido como De Rose, da forma como está aqui na tela. Então, eu tenho De Rose, JC.C. Além disso, não costuma vir. A gente acha algumas citações deles que tem o C do coelho e outras que não tem, como nesse caso aqui. Tem o Dzinho vai lá para frente, em vez de ficar no final, e não tem a inicial do coelho. Aí complica tudo, né? Como é que a gente vai saber direitinho? O próprio manual da APA, ele traz uma dica para a gente nesses casos de dúvida. Ó, se houver dúvida quanto ao formato adequado para o nome, consulte outros trabalhos que citam o autor. Então você entra no Google, digita lá o nome completo do autor, que você vai encontrar alguns artigos que citaram o nome daquele autor e você dá uma olhada como é que outros trabalhos já citaram. Consulte outros trabalhos que citam o autor, registros de bancos de dados bibliográficos ou site, ou mesmo o currículo vitae. No caso, no Brasil, aqui a gente tem o currículo Lattes, né? Então, lá no currículo Lattes tem... Os autores costumam colocar como eles querem que seja citado o nome deles. Eu, por exemplo, poderia assinar todos os livros, todas as minhas obras com Márcio Moreira. Ficaria Moreira, vírgula M só. Então, na dúvida, consulta a internet, consulta outros trabalhos que citaram, para ver como é que você pode citar aí, né? Então isso pode ajudar a determinar o formato apropriado. Isso ajudará a evitar confundir, por exemplo, um sobrenome de duas partes com o nome do meio ou sobrenome ou vice-versa. Siga a apresentação mais comum se ainda restar alguma ambiguidade. Aí você vai nas normas mais básicas, tenta ajustar. Lembrando também, o autor pode ser uma instituição. No caso de ser uma entidade, uma instituição, a gente não usa as iniciais, põe o nome completo. Então, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente não põe ABNT, é o nome completo. A data, a gente vai só passar rapidamente aqui, porque agora para frente, porque data, título, fonte, tem algumas variações que dependem do tipo de obra, mas no geral a data a gente apresenta o ano que a obra foi publicada, a gente sempre traz o título da obra e no caso de livros a fonte é uma editora, mas a gente vai ver que para diferentes tipos de publicação a gente tem diferentes formatos de colocar essa fonte. Uma definição aqui da própria APA do que é a fonte, né? Em uma referência, a fonte indica onde os leitores podem encontrar o trabalho citado. No caso, se é um livro, qual editora você pode comprar, adquirir aquele livro. Assim como acontece com os títulos, as fontes se dividem em duas grandes categorias: trabalhos que fazem parte de um todo maior ou trabalhos isolados. A gente vai ver isso em vídeos futuros. Só para dar uma ideia aqui dessas diferenças, vamos ver aqui uma comparação de uma referência de um livro e de um artigo científico, né? Dois trabalhos que eu publiquei aqui, um é um livro, outro é um artigo. O autor não vai ter variação, né, na forma da gente formatar, então Moreira, M.B. nesse caso aqui. Para livro, especificamente artigo, a data também vem no mesmo lugar, com a mesma formatação. E aqui a gente já vê uma diferença. O título do livro, ele, segundo a norma, ele tem que estar em itálico. Já o do artigo, não, letra normal. E aqui uma diferença grande quando eu tenho a citação de uma editora, no caso do livro, o Ordem 4, e a forma de eu citar a revista que um artigo foi publicado, indicando o volume, que é o 6, né? Ele foi publicado na Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, no volume 6, número 1, páginas 73 a 79. Então,
Nos próximos vídeos aí a gente vai ver especificamente cada tipo de publicação, como fazer essa formatação. Né? A gente tem livros, capítulos de livros, artigos publicados em periódicos, sites, textos jurídicos, né? Vídeo do YouTube e uma série de outros tipos aí de fontes de informação que a gente pode usar nos nossos trabalhos, mas que a gente tem que fazer a referência corretamente. Se você não se inscreveu ainda, não clicou no joinha, lembre-se aí de clicar para dar essa força aí para o canal, para ajudar a divulgar e para você também receber notificações aí de novos vídeos. Tá? A gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima videoaula.